No bom, no ruim? Estamos de volta no Antenaus na Geral, tá muito bom o nosso debate. Estamos falando um pouco sobre feriados religiosos. Nós, como evangélicos, devemos nos portar como? Falando um pouco sobre Cosme e Damião, sobre o cuidado, de fato, que nós temos que ter quanto a isso, de receber e pegar. Mas isso não invalida, e eu quero só levantar também outro lado, às vezes de igrejas quererem aproveitar esse formato, e já que fazem isso para o demônio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a balinha, eu vou ungir, nós vamos orar aqui, entregar a Deus e vou distribuir para as crianças, e ainda vou botar livrinho de evangelismo, de história bíblica. É válido. O André está imitando, André, é muito secretismo. Eu acho perigoso, por exemplo, eu não tenho essa revelação, eu não faria isso, porque eu acho que isso aí é você pegar, por exemplo, Cosme e Damião, esse evento. Se você fazer isso, parece que você está reproduzindo algo que ano que vem a pessoa é uma criança, ela vai crescer, a igreja não está aqui para trocar, então eu vou pegar esse aqui mesmo. Então, assim, eu não faria isso, porque eu acho que não... É um paliativo, não não tem um propósito, é comida. A bala ungida é mais gostosa do que a bala endemoniada, não sei, ou a bala com... Então, isso para mim não é A questão é o seguinte, como Paulo diz, fiz-me de tudo para ganhar a todos. Nenhuma igreja, eu penso, faz um evento, uma festa e tudo, para criar isso como como uma doutrina da igreja. Claro que não, de forma alguma. O que vai chamar as pessoas é o Espírito Santo, se a igreja não tiver o amor de Deus, se a igreja... Nenhuma. Agora, nós temos que atentar para uma coisa. Como uma vez eu acho que já falei aqui, um pastor foi preencher um formulário, e aí estava lá religião, evangélico, católico, espírita, outra religião, budista, tal. E aí a menina falou, o senhor não colocou a sua religião. Ele falou, pois é, não coloquei. Mas o senhor tem que colocar, qual é a sua religião? Ele ia preencher para alguma coisa, não sei se era uma locadora. Aí ele falou, então bota aqui, é evangélico, é católico, é... Aí ele escreveu lá, filho, bota aí então, querida, sou filho de Deus. Ela, mas isso aí não está no sistema. Ela, é isso mesmo. Agora você está entendendo. Então Jesus não estava no sistema. Jesus, ele veio, só que vamos ver quem era Jesus. Jesus, ele não era exclusivista. A religião é exclusivista. A religião exclui as pessoas. Por trás de uma cultura tem um ser humano ali. Por trás de uma pessoa fazendo macumba tem alguém que vai se converter, um dia pode se tornar um pastor. Então a gente tem que parar de falar mal do que a pessoa faz e levar o amor de Cristo, o Espírito Santo. Também tem um limite. Não, sim, eu só queria dizer o seguinte. Zaqueu era um cara que, pela postura dele, você vê que ele já estava meio distante. Ele subiu numa árvore. Ele jamais teria acesso, pelo estilo de vida que ele vivia, pela discriminação das pessoas, mas Jesus teve uma postura completamente diferente. Ele pegou e foi comer na casa de um cara pecador, um cara que era iníquo, jamais era aceitável, foi pior do que a balinha. E ele foi lá, só para concluir, ele incluiu. Então, Jesus pensa na pessoa, no ser humano que está ali. Ninguém está pensando em festa aqui. Nós estamos pensando na pessoa. Eu não faço nada disso. O único evento que a gente tem na nossa igreja, por exemplo, para vocês poderem entender, essa questão do Santaval seria algo... Eu nem vou dizer que eu gosto muito do ritmo. Então, as pessoas não vão e não gostam, e por não querer sair da sua zona de conforto, porque cresceram na igreja, preferem dizer, não, isso não é de Deus, do que ir lá e gastar tempo com o mendigo que está sentado, do outro prostituto que está lá no samba, e levar uma roupa para ela, e pregar a palavra e evangelizar, sair da zona de conforto. Então, o que eu penso assim, é uma linha tênue. Não é a questão das datas e das festas, a questão é... Olha pessoal, deixa eu explicar um negócio aqui importante. A pessoa... Vamos tentar ver 30 segundos pra gente ouvir todo mundo. Olha bem. Bem rápido. Lá na minha casa, chegou de um irmão... É tipo debate eleitoral. Chegou um irmão e falou assim pra mim, tem a réplica. olha só, pastor, esse negócio que o senhor está fazendo aí, o senhor está usando essa calça chamada Nexo, essa calça é do diabo. Eu falei, vou lá tirar a calça. Tirei a calça. Aí botei outra calça. Você ficou nu na frente dele? Não, botei outra calça. Aí voltei. Então vou tirar essa calça do diabo. Quando ele chegou, falou pra mim, essa sandália também que o senhor está fazendo, o senhor sabe de quem é a fábrica? Eu falei, não, essa fábrica é do diabo. Eu falei, fui lá, tirei a sandália. Aí veio minha esposa com um café pra ele, aí quando ele foi comer, agora estamos falando de comida, aí quando ele foi comer, eu falei assim, cuidado com esse pão. Ele falou, por quê? Porque a gente não sabe de quem é a padaria. Aí ele, é mesmo, né? Temos que ter prudência. Falei assim, cuidado com o café. Aí ele também não tomou. Quando ele foi sentar, cuidado com a patrona. Você não sabe de onde vem a fábrica. Ele saiu voando da sua casa. Quando a pessoa vai se consultar no médico, não pergunta qual a religião dele. Quando a pessoa vai tomar um remédio, não pergunta a origem do remédio, da fábrica. Eu não estou querendo fazer essa apologia. Eu estou querendo explicar o seguinte. Será que Deus quer, na igreja,
atrair as pessoas com essas festas Deus ou quer quer atrair salvar o com os homem. dons do Ponto Espírito final. Santo? É. Eu lembro que Sabe quem a responde festa tem isso? que ser pentecostal. Eu lembro de irmãs de oração, batismo com o Espírito Santo, fogo. Hoje em dia, mais, chega na igreja, estão todo mundo dançando. É o Concordo. funk gospel. Funk gospel. Olha, Ninguém é eu- batizado com o Espírito Santo. É uma confusão terrível. Ó, sabe quem responde bem isso? Um homem chamado Peter Wagner, que é considerado o maior missiólogo do mundo. Ele escreveu que a igreja não precisa de mais nada além do Espírito Santo e seus dons espirituais para atrair. Perfeito. Você olha para a Bíblia, Atos dos Apóstolos, a igreja usava alguma coisa? Não. Não. Ela usava o quê? O que ela tinha. O que ela tinha? A doutrina dos apóstolos e o poder de Deus. A igreja, ela se assenta sobre 5 pilares. Quais são os pilares? Primeiro, dogmática, liturgia, que é adoração, dogmática é doutrina. Liturgia, aí você tem diaconia, que é o serviço. Aí você tem koinonia, que é a comunhão da igreja. Então você tem a igreja assentada sobre 5 pilares, é o que ela precisa. Agora, qual é o perigo disso tudo? Quando a igreja ela começa a abrir portas, Peter Wagner fala sobre isso. Você quebra as muralhas, você aproxima a igreja da comunidade e deixa a igreja totalmente aberta. Você pode quebrar algumas Sim, barreiras. é um perigo, isso eu também reconheço. Você pode quebrar algumas barreiras, mas o perigo é você quebrar todas elas e a igreja ficar desguarnecida. E Deixa eu levantar aqui uma outra questão, que eu acho que nisso a gente bateu. Né? Deixa eu falar um pouco sobre a questão de São João, da festa do São João, porque pode parecer uma coisa, André, mas parece bobo, mas para quem às vezes tem algum tipo de... E a gente tem que respeitar, aqui eu estou respeitando todo mundo. Quem, às vezes, tem pastor que faz festa sem João, e tem gente que acredita que não, eu acho que tem que ter o equilíbrio, cada um conhece a sua consciência, entende como Existe pode quem trabalhar. faz festa com Mas Mas a João e questão é a sem seguinte, João. por exemplo, aqui tem uma mãe, deixa eu até pegar aqui, que fala o seguinte, André, eu tenho muita dificuldade, aqui ó, André, eu já tive sérios problemas com a escola dos meus filhos, que eles perderam notas porque eu não permiti a participação deles em quadrilhas e apresentações alusivas a festas pagãs. É um posicionamento da mãe. A mãe, olha, isso para mim é pagão, não vai participar e pronto. Vocês concordam com o meu posicionamento? Ela pergunta. E ela falou o seguinte, a escola pode deduzir a nota deles por eles não participarem dessa atividade extracurricular, que é contra a nossa fé? Tem várias situações que de fato que são complicadas. Primeiro, e eu acho que entendo, o colégio e essa mãe também tem que ter a sabedoria de chegar e falar às vezes com o diretor, falar, olha querido, a minha crença, a minha fé, prega isso, 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 eu respeito o que vocês fazem, mas eu não vou deixar meus filhos dançar na quadrilha. Até porque o nome já é feio. Mas assim, eu não vou deixar eles fazer essas dancinhas aqui, ou em época de carnaval tem apresentação, eu não vou porque minha fé não me permite, e esse é o meu posicionamento. Em alguns colégios, de fato, isso é uma atividade extracurricular, de dança, que passa por coordenação, por atividade física. Crença, né? Quando a cultura está dentro do colégio. Como é que vocês entendem essa mãe? Vamos responder a primeira pergunta dela. O que vocês concordam com o meu posicionamento? Eu acho que é rapidinho, 30 segundos. Tem uma perda, pastor. rapidinho. Eu acho o seguinte, eu acho que quando você vive o evangelho, é isso aí, você vai ter perdas, você pode, tem horas que você vai chocar. Então, assim, ela não quer a filha dela dançando lá, agora ela pode ir lá, o que é negociável, aí ela lá na diretora e negociar o seguinte, eu queria que meus filhos não perdessem nota por causa disso. E ela tem o direito, sim, porque nem tudo que o colégio vai fazer, vamos dizer assim, né, como a gente falou, não sabe quem está na direção, vai ser algo que os pais, que são os responsáveis diretos pela educação dos filhos, os primeiros, vão deixar. Então eu acho assim que ela pode ter perda. Qualquer um, a gente às vezes está na contracultura do mundo, não tem jeito. Eu acho que a questão que eu estava falando antes era o seguinte, nós precisamos crescer e multiplicar, precisamos salvar as pessoas, não podemos ser religiosos, como Jesus criticou. E eu concordo, eu já vi um pastor falar assim, não vamos evangelizar no carnaval porque eles não merecem ser evangelizados. Eu quase que jogo a Bíblia nele. Mas Jesus não falou, não merece olha ser só, evangelizado? escuta só. Entendeu? Ali tem tanto pecado que não merece. Calma aí. André, nós não podemos abrir mão. Não é isso. Olha bem, nós não podemos abrir mão da diabo. Santidade. Isso é inegociável. Não, sim. Entendeu? Outra coisa, agradar a Deus. A gente não pode agradar o homem. Tem hora que a gente não vai poder agradar o homem. Não, perfeito. Mas tem no posicionamento da mãe, vamos voltar para cá para a mãe. Olha só, tinha uma águia que ela toda hora via um coelho sair da toca e ela num lugar muito gelado, entendeu? Via o coelho sair da toca, ia lá e pegava. Aí um dia ela ficou parada justamente em cima do gelo. A mãe dela falou, só sai daí do gelo, senão você vai ficar presa. Ela disse, não, quando o coelho saiu, eu pego ela. Só que o coelho saiu, na hora que ela queria sair do gelo, ela ficou presa.
Então eu acho que tem muitas festas que cria geleira espiritual na vida daquela pessoa. E distancia as pessoas de Deus. E aí está o cuidado do pastor, quando for pegar uma festa que não é que agrada a Deus lá do mundo e trazer para dentro da igreja, para não cometer o pecado daquele homem que Isaías profetizou contra ele, dizendo: vocês largaram as águas de Siloé, que corre brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalia se alegrou. Ele foi lá e pegou o altar de Damasco, que achava bonito, botou dentro da casa de Deus, o altar de Damasco de um lado e o altar de Deus do outro lado. E Deus se irou com aquilo. Entendi. Pastor André, o que você acha? Rapaz, Isso aqui, de uma mãe dessa questão não da pode. mãe, Vamos nessa aqui, porque tem que ser essa pontuado. questão da mãe, ela está com razão de não querer que as filhas dela participem da festividade escolar. Ela está com razão. E é o que a gente ensina, não se envolver, não participar. Agora, a questão é, quando eu vou fazer uma festa na igreja, qual o meu objetivo em fazer uma determinada festa? Por exemplo, eu fiz uma festa recentemente lá na igreja que teve comidas típicas, teve carne de sol, teve milho, a gente nem foi convidado, né? Teve. Mas não é do diabo essa carne de sol, não? Exatamente isso. Jesus foi convidado, Jesus estava lá. Qual era o objetivo Dançar, alegria, essa Coinonia, alegria. Crente comunhão. não pode se alegrar, não. Comunhão. Comunhão. Geralmente é comunhão. E levantar recurso para a nossa casa de reabilitação para dependentes químicos. Esse era o nosso objetivo. Mas eles pularam assim do chão? Porque se pular muito pode ser do diabo. E aí teve lá o palco, teve a música, teve o palco, teve uma banda que tocava pagode. Pagode. Muito bom. Uma banda que foi lá para tocar. Sertanejo universitário foi bombando. muito Posso legal. falar uma coisa? Foi? Não na sua fala. Nós não estaríamos confundindo ritmo, cultura com aspecto teológico e teúrgico, porque uma coisa é você ter uma teologia sadia, outra coisa é você ter uma teurgia com contornos de teologia. São coisas absolutamente distintas. Eu sou músico, O que ritmo eu não tem nada a ver dizer, com ritmo doutrina. é uma questão cultural. Aí tudo bem. Agora, o problema é você... O André estava falando sobre uma coisa no outro programa, sobre simplicidade. E eu li aqui o significado de simplicidade no original. Sem mistura. Hoje, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo tanto portas e janelas que hoje já virou comum o pastor fazer uma sessão espírita com cara de culto, pegar um tambor, bater tambor, invocar espírito para depois expulsar. Não, mas aí são extremos, isso aí são extremos. Santidade, São extremos, são extremos. santidade. Por exemplo, Deus separou o povo para ser santo. São Santo extremos. quer dizer separado do mundo. São Em vez de extremos. se separar do mundo, tá botando o mundo dentro da O que igreja. acontece? Embola Eu meio de fui campo. criado por um homem chamado Abraão Carneiro de Campos, meu avô, que foi pastor. Ele dizia o seguinte, ó, Alexandre, conversão é o seguinte, o camarada tinha uma mentalidade, essa palavra, o significado da palavra metanoia, ele tinha uma mentalidade, agora ele tem outra. Não, mas aí nós estamos falando de extremos, né? Depois de Cristo, é outra mentalidade. Você está falando de extremos, né? Eu Você tá queria o falando mundo na de igreja, extremos. não o ecossistema do mundo. Jesus disse que A pior coisa não é só Olha, o mundo dentro da igreja. Deus amou o Deus mundo. tem que tirar o mundo, olha bem, a pessoa de do dentro da mundo, mas tem pessoa. que tirar o mundo de Sim. dentro da pessoa também. Mas esse é o trabalho Aí se a pessoa está dentro da igreja, o mundo está dentro dela, e o mundo está dentro da igreja, como o mundo vai sair de dentro mas olha daquela só, pessoa? o mundo não se Como? resume a pequenas não tem festas, jeito. A questão gente. são Olha só. extremos. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, estourou tudo aqui. Depois a gente volta. Negócio aqui. Não, mas sabe o que eu acho interessante? É porque, assim, são situações também que a gente está debatendo muito experimentais, de experiência própria. O pastor Sérgio, eu estou vendo aqui que ele é bravamente contra isso, mas ele falou também para mim, André, não vejo problema em criança pegar Cosme e Damião. Então, o que pode... Então, o que ele entendeu? E é isso que eu estou falando, na concepção dele. André, isso para mim dá para redimir. A balinha do Cosme e Damião, para mim, dá para redimir. Agora, Santo Oval na igreja não dá só rejeitar. E são posicionamentos, é isso que a gente está debatendo aqui. A Bíblia também fala assim, olha, não vos peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos para daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Montenados, volta já já.